faculdade para chegar na psicologia. Mas eu já sabia o que eu queria. E era psicologia e eu cheguei. As decisões na nossa vida. Cada vez que nós fazemos uma opção, nós transformamos a nossa essência em alguma coisa um pouco diferente do que era antes. Em cada decisão. Eu gosto disso. Eu gosto de saber disso. Porque todo dia nós temos que tomar decisões. Em 2003, eu me encontrava em meio a todas as dores que poderiam mudar as minhas decisões de futuro. Em 2003, eu estava embebida no medo. Medo de morrer, medo de não terminar a faculdade, eu estava na faculdade, de não me tornar psicóloga, medo de morrer sem casar. Como assim, né? Esse negócio não existe pra mim. Porque na verdade, na adolescência, eu pensava que eu nunca iria casar. Porque que homem ia casar com uma mulher condenada à morte? Quem é essa pessoa? Um homem que casa, ele quer uma mulher que viva com ele por muito tempo, pelo menos. E gere filhos. Eu pensava que era assim. Então eu pensava, não, eu não vou casar, isso não é pra mim. Isso não vai acontecer comigo. E isso foi um pensamento, uma ideia extremamente tóxica. Então aqui eu estava embebida nesse medo, na insegurança de dormir e não acordar, numa confusão de pensamentos. Uma confusão. Porque os médicos não sabiam o que fazer comigo. Eu estava simplesmente com um diagnóstico de talassemia major, que é o maior grau da talassemia. Eu estava com hepatite C, que é uma doença viral, que se pega por transfusão de sangue ou relação sexual. Eu estava com uma hematopoese extramedular, que é uma doença recorrente de doenças hematopoéticas, que é no sangue, que é na produção de sangue, as células se transbordam da medula e formam como uma massa. Não chega a ser tumor, mas é uma massa. E isso estava crescendo dentro de mim. E por causa das dores eu descobri. E toda vez que um médico conseguia trazer para nós o diagnóstico, eles diziam assim: não sei o que fazer, vamos ter que estudar. Poxa, que legal, né? Eu espero vocês estudarem, aí... Espero, aí, né? Vivendo, morrendo, até vocês descobrirem alguma coisa para fazer por mim. E era assim que eu estava. E nesse momento, um dos médicos que atendia a parte hepática do fígado, ele sugeriu que eu fizesse o tratamento para hepatite C, que na época, em 2003, era um tratamento muito invasivo e que não garantia a cura nenhuma. E era um efeito colateral muito prejudicial. Eu iria morrer com os efeitos colaterais daquele tratamento. Mas aquele médico disse assim: Cibele, se você não fizer nada, você está à mercê da sorte.
Então vamos fazer alguma coisa? Vamos fazer o tratamento, aí a anemia vai aumentar, vai dar hemólise, e aí você faz mais transfusão. Aí fazendo transfusão vai aumentar o ferro. Aí a gente usa mais quelante para tirar o ferro, que é um outro tratamento. Tipo assim, vamos fazendo. Era o que tinha. Era o que temos, é o que temos por momento. Então decidi fazer. E a gente saiu do consultório médico. Eu e a minha mãe. E acontece um restart ali. Acontece um restart nesse momento. Porque a gente saiu do consultório para encaminhar esse tratamento. E aí o que que acontece? Antes da gente chegar na Secretaria de Saúde, acontece uma parada no tempo. A mão de Deus entra em ação. Quando a mão de Deus entra em ação, a gente pensa, tudo fica lindo, né? Tudo fica bom. Nesse caso, a gente sofreu um acidente. A gente estava num cruzamento. E aqui eu quero só mostrar para vocês uma cruzamento. A cruz de Jesus é um cruzamento na tua vida. E nós estávamos numa avenida como essa, não na preferencial. Nós estávamos bem aqui. E eu estava dirigindo. E era dia, tinha sol. E eu engatei uma primeira e não estava vendo nenhuma bicicleta, nada. E nós andamos, eu arranquei o carro. No que a gente arrancou o carro, estava sim vindo um carro. Só que não era somente um carro, era uma caminhonete. Era um RF1000. Que pegou a gente em cheio naquela tarde de quarta-feira. E nesse acidente aconteceu um alinhamento do meu corpo com a minha alma e o meu espírito. Quando acontece um alinhamento de corpo, alma e espírito, você ouve o que é dito no Kairos de Deus. O tempo atual, o tempo do agora, que a gente pode ver aqui no celular, inclusive eu gosto de saber que horas são, é o tempo Cronos. Cronologicamente medido, a gente consegue medir. Mas o Kairos de Deus é um tempo que não dá para contar. E quando você alinhar o corpo, a alma e o espírito, você vai ouvir o que é dito no Kairos. Você ouve a voz de Deus. E eu ouvi a voz de Deus nesse acidente. A voz era doce e suave, dizendo para mim: tudo que vocês fizeram até aqui, para que você estivesse viva, ia acabar agora. Mas eu sou a tua cura. Eu sou a vida. E essa foi a frase, na doce voz, daquele que permitiu que nada, de maneira alguma, nos tirasse daquele acidente. A gente mudou a rota. O Senhor nos livrou da morte naquele lugar, isso estava bem claro. Mas não era só da morte física. Foram várias mortes que Ele nos livrou naquela tarde. E aí vem um recomeço real na minha vida. Porque em vez de eu ir para aquela Secretaria da Saúde, a gente voltou para a cidade da onde a gente
tinha vindo. A gente morava em outra cidade, em outro estado. A gente voltou para lá. E eu não pensava em mais nada além da voz. Muitos podem pensar, é coisa da sua cabeça. Foi o susto do acidente. A minha cabeça e a cabeça de nenhum ser humano é tão fértil a ponto de escutar a voz de Deus. Não era a minha cabeça. Era a voz dele. Mas eu não era uma pessoa religiosa, nem tampouco espiritual, para discernir que era a voz de Deus. Por isso que eu sabia que era a voz de Deus. Não era algo que eu tinha lido num livro. E quando acontece um acidente você pode escutar a voz de Deus. Não era algo